Queridos amigos, amigas, nossos parceiros, nosso podcast Conexão em Fé, sempre é uma alegria a gente poder se comunicar. Comunicar faz bem. E queremos também agradecer o trabalho que você tem feito de ajudar a divulgar o nosso canal no YouTube, Paróquia Nossa Senhora do Brasil. Lembrando, quem ajuda a evangelização tem mérito de evangelizador. E hoje, iniciando essa semana maravilhosa de celebrações riquíssimas, né? Hoje, dia 6 de março, amanhã, dia de Santa Perpétua e Felicidade, olha, tem tudo a ver com a vida, com a saúde. E dia 8 de março, agora, quarta-feira, Dia Internacional da Mulher, né? Nós hoje vamos aqui conversar com uma grande mulher aqui da nossa comunidade, uma grande liderança. Né? Sabrina, seja bem-vinda ao nosso podcast Conexão em Fé. Muito obrigada, Padre Ernesto. É sempre uma grande honra, uma grande alegria. É como coroar a vida, participar e produzir algo de bom para a comunidade, né? Onde a gente cresce, nasce, evolui e caminha. Muito obrigada por esse convite. E obrigada a você que está nos assistindo, nos acompanhando, a você mulher, nessa semana do Dia das Mulheres. Obrigada pela presença. Ótimo, né? Falar de mulher, falar de vida, né? Que Deus utiliza o homem e a mulher, né? Mas a mulher que é aquela que é a porta do Natal para o nascimento. E as mulheres que tiveram a graça de ser mãe, é uma conexão direta com a ação de Deus, né? De criar, né? De educar, de gerar vidas, né? E quem é essa mulher, Sabrina? De onde veio? Como que chegou a esses 25 anos? Isso, acertou. Faltou 20 anos aí, mas acertou. Bom, eu tenho 44 anos, eu sou catanduvense, filha do Gilberto e da Rose, que hoje já celebra sua Páscoa no céu. Estudei aqui em São José do Rio Preto, fiz matemática, depois fiz doutorado, pós-doutorado, me casei com um colega de turma, o João Carlos é paroquiano aqui da comunidade, e nós temos 3 filhos, né? A Clara, Maria e o João Pedro. E estamos aqui hoje desenvolvendo um trabalho, né? Na cidade, fora da cidade também, pelas redes sociais, um trabalho sobre saúde e longevidade, onde eu ensino as pessoas a fazer o resgate, a reconciliar-se com a sua própria saúde. E principalmente as mulheres, né? Elas que mais me acompanham, que mais estão perto de mim. Mas isso começou comigo, né? Foi primeiro comigo. Que bom, Sabrina. E saber que uma família com 3 filhos nos tempos de hoje é uma alegria muito grande, né? Eu sempre lembro a importância de quem vai para o casamento saber da natureza do matrimônio. Uma das naturezas é a vida, né? Eu lembro do final do meu pai e a mamãe, né? E às vezes eu perguntava qual que era a motivação de eles terem tantos filhos, né? É lógico que tinha toda uma questão de orientação, mas uma preocupação que o papai tinha era justamente montar um time forte para o trabalho. Ele pegava bastante lavouras, né, as plantações, então era uma maneira de empreender ali com os filhos. Né? Agora, é importante também uma palavra nesse sentido, para motivar os casais a deixar esse medo. É lógico que hoje é difícil, mas com a motivação a Sabrina e o João, assim, para chegar a 3 filhos? Bom, eu compactuo desse medo, padre, porque a minha filha mais velha, ela tem 14 anos. E a minha filha do meio, ela tem 5 anos. Então, eu digo que esses 9 anos que separaram as duas, foi um processo de conversão que eu vivi. Porque eu sempre tive uma carreira profissional igual, parecida com a do meu marido, onde a gente, profissionalmente, a gente se desenvolvia muito bem, né? Numa carreira universitária, tanto eu quanto ele. E nós tivemos eu tive a Clara aos 30 anos, né? Então, nós casamos aos 25, tivemos tudo de forma organizada, mas uma organização o quê? Humana, né?
Então, a gente sempre traça uma vida achando que a gente pode dizer o seguinte: eu quero ou não quero ter filhos. Essa é a hora ou não é a hora de ter filhos, né? E foi através de uma dor que a minha conversão nesse sentido começou, né? Eu penso o seguinte, que a dor, ela só nos ajuda a seguir o caminho que a gente quer seguir. A dor não muda a nossa rota, a nossa direção. Ela só nos ajuda a ficar firme naquele caminho que a gente quer. Então, nós já buscávamos isso aqui. E eu me lembro sempre muito, que ficava muito forte nas homilias de domingo, que eu participava aqui da comunidade, que o senhor dizia assim: por que um casal muçulmano tem 8 filhos e um casal cristão tem 1? Eu voltava para casa todo dia pensando: meu Deus, por que eu não dou esse sim? Parece que nessa área eu não tinha essa conversão, né? Só que ao longo desses 9 anos que separaram minhas 2 gestações, as 2 primeiras gestações, eu tive a minha mãe acometida por um câncer de mama. E eu sempre falo desse episódio porque foi um episódio que me fez virar mulher, me fez assumir a minha identidade de mulher. Não que a gente não assuma antes, mas veja, hoje o mundo nos oferece possibilidades de fazer tudo o que a gente quiser. E é isso, a mulher pode fazer. Mas a mulher, padre, como o senhor começou esse podcast dizendo, ela é muito diferente do homem. Ela é muito diferente. O corpo da mulher é diferente do homem. A natureza, né? O homem, ele veio do barro. A mulher veio da carne. A natureza da mulher, o cérebro da mulher, a constituição muscular da mulher. E onde que Deus toca o mundo? Pelo ventre da mulher. Né? Então, quando eu comecei a pensar nisso, e sabe por que eu pensei nisso? Porque a minha mãe desenvolveu um câncer de mama. Então, foi na essência da mulher, feminina dela. Né? E durante esse câncer de mama, a gente começou a perceber que tudo aquilo que ela plantou em vida, então ela deixou lá os bens, o trabalho, porque ela foi muito guerreira fora de casa. Ela foi uma mulher empreendedora profissionalmente, criou junto com meu pai, mas a gente via esse perfil dela, que eu acho que eu herdei um pouco esse perfil dela. Mas quando ela ficou doente, ela me chamou a atenção para a seguinte coisa. Eu era diretora da FATEC de Catanduva, viajava todos os dias, tinha uma filha pequena, e ela dizia: filha, você é mãe, você é mulher, venha ter mais filhos. Eu fiz tudo isso que você fez e olha o que me sobrou ao fim da minha vida. E ela só tinha eu, meu pai e minha irmã, meu marido, a família. A única neta, que era Clara, que quando ela ficou doente, depois nasceu o outro neto. Mas esse processo de conversão mais profundo eu vivi nesse momento. Foi onde que eu comecei a ver que eu estava gastando o meu tempo com o quê? Eu estava gastando a minha saúde com o quê? E a minha juventude, porque nós, mulheres, nós temos um prazo, vamos dizer assim, para ter filhos, não é mesmo? Porque, assim, depois dos 35 anos, o corpo da mulher, os óvulos, eles nascem com a gente. Então, a gente tem lá os nossos óvulos, se a gente tem 40 anos, os nossos óvulos têm 40 anos. Né? Então, o corpo da mulher, para ter filhos, do 20 aos 40 anos. E se você, durante essa fase, se preocupar mais com a sua carreira, se preocupar mais com a sua situação financeira, você pode deixar passar esse momento, né? E foi aí que a gente tomou a decisão, que era muito mais simples para o João. Ele já queria, e sempre quis muito. Eu é que brecava, né, essa ação, eu é que não tinha essa conversão ainda, né? Eu compreendo, Sabrina, que ser mãe, ser pai, ser família, gerar filhos, é a atitude profunda de santidade, porque é uma contínua doação. E como você lembrou, é preciso esse espírito de conversão, de olhar que também os filhos são os melhores investimentos, porque se tem filhos e filhos que são formados no amor, nos valores, na fé, é a segurança de que na velhice serão cuidados, e bem cuidados, né?
Agora, se pensa demais, ou porque na dimensão econômica e tal, porque eu vou ter um, eu vou ter dois, a gente precisa ter uma economia. É lógico, é importante ter o equilíbrio necessário, mas os filhos podem perceber também que talvez o mais importante é o material. E eu sempre lembro que, às vezes, aqueles pais que valorizam tanto o material, o patrimônio, e os filhos vão cuidar, vão pegar esse patrimônio, colocar numa casa de repouso. Vão usar o patrimônio. Vão usar o patrimônio, que para eles compreenderam ao longo da vida que era o mais importante. É o mais importante, o patrimônio. Muito bem. Então, uma mulher realizada e realizadora. Hoje, não podemos deixar passar despercebido aí um empreendimento maravilhoso que a Sabrina, junto com o Frei Rogério, um fraterno abraço, trabalha em Brasília, Frei Rogério Russo, né? É fundador da Pastoral do Empreendedor, um grande empreendedor, faz parte lá da Congregação Religiosa Nossa Senhora das Mercês, e junto com a Sabrina estão escrevendo um livro, e olha o tema, Emagreça Rezando. Olha, esse livro, quem sabe a gente faz o lançamento dele aqui no podcast. E nós teremos o quê? Cristãos saudáveis, com muita longevidade, né? E há aquele provérbio, acho que é da medicina, né? Come a comida como se fosse remédio, para depois não comer o remédio como se fosse comida, né? Porque, gente, o que tem de remédio em certos quartos, em certas mesas e próxima à mesa de jantar, na cabeceira da cama, que parece comida, né? Sabrina, Emagreça Rezando, como se deu a história do emagrecimento e você está trazendo e propondo essa novidade e dá todo o atendimento do suporte aí no seu consultório, né? Pois é. Então, com todas essas mudanças, né, chegou até mim uma conversão mais profunda depois do meu terceiro filho, porque aí eu já tive João Pedro com 41, demorei demais, né? Em todas as gestações eu tive problema de saúde, né? Desde a Clara nasceu prematura. Isso também era um fator que me fazia ter medo, né? Ela nasceu muito pequenininha, ficou um tempinho lá no hospital, mas deu tudo certo. E o caçula no tempo de Covid, né? E o caçula veio no tempo do Covid. Só que os outros dois, a Maria, eu estava grávida quando minha mãe faleceu, então numa situação emocionalmente difícil. E o caçula no tempo do Covid. Eu tive, durante a gestação dos dois menores, o mesmo problema que eu tive com a Clara. Mas no caminho tinha um milagre, né, Padre Ernesto, na sua catequese diária para a gente. E foram 5 internações na gestação da Maria e foram 9 internações na gestação do João Pedro, né? Mas eles nasceram de tempo, porque a gente já conhecia o caminho, né? Já sabia como tratar, como cuidar. Só que depois que o João Pedro nasceu, eu tive um problema sério de saúde, que muitas mulheres da minha faixa etária começam a ter, que é um desarranjo na glicemia. Eu comecei a desenvolver uma pré-diabetes. Então, eu já tinha um índice glicêmico alto em jejum e tinha um ovário policístico que, por causa do meu histórico familiar de câncer, o médico pediu vários exames de tomografia, mas disse que o melhor era que eu operasse, que eu tirasse, porque ele estava muito grande, tinha risco de torção, e a torção é um problema. Então, que o ideal era que eu tirasse o ovário e que eu começasse um medicamento para controle de diabetes, que é aquele medicamento básico que todo mundo começa tomando, né? Só que, quando eu saí do consultório médico, foi 15 dias antes de fechar todos os hospitais, que veio o Covid. E o João Pedro era de colo, né? Quando eu saí do consultório médico, esse diagnóstico me atormentou, porque aos 41 anos, já assim, minha mãe faleceu aos 60. O que ia acontecer em 20 anos? Né? E eu tinha um bebê no colo. Então, Já foi muito difícil perder a mamãe com 38, né? Imagina em qualquer idade, perder a mamãe sempre vai ser uma dor, uma saudade, né? E para um filho tão novo. E aí eu comecei, porque fecharam-se os hospitais, eu não podia fazer as cirurgias, eram cirurgias eletivas. Então vamos entrar com medicamento e vamos... Aí começou a aumentar a caixa de remédio lá. Um para isso, um para aquilo, para aquilo, para aquilo. Aí eu pensei, quando a pandemia me pegar, eu não vou ter chance.
Não é? E o pessoal no começo, padre, tinha assim, dificuldades de entender que aquilo ia durar 2 anos. Mas eu estudava aquilo. Então eu entendi que aquilo ia demorar um tempo até que viesse uma vacina, até que viesse uma imunização em massa, até da gente pegar e ficar imune a ele, né? E comecei a estudar. Só que saiba, padre, um número curioso. Durante 2020 e 2021, morreram 6 milhões de pessoas de Covid. Tá? 6 milhões de pessoas de Covid. Porém, de doenças metabólicas, em 2017, porque eu não tive esse número, em 2021 eu pesquisei, mas eu não achei, eu achei em 2017 a pesquisa. Morreram 11 milhões de pessoas de diabetes, problemas gerados em frutos da má alimentação, da qualidade de vida, só de diabetes, 1.600.000 pessoas em 2017. Quem é o Covid? Né? Então, é algo para a gente pensar. A gente não está vendo algo que a gente está cometendo contra a nossa natureza. E a Covid também levou pessoas com doenças metabólicas. Principalmente diabético. Principalmente. Ou hipertenso, problemas cardiovasculares, de circulação, que já tinham um quadro crônico. A Organização Mundial da Saúde categoriza como doença crônica todas as bronquites, rinites, sinusites, asmas, doenças respiratórias. 100 tipos de câncer são frutos da nossa má alimentação e estilo de vida. A gente vira a chavinha. Tem no código genético? Tem, mas pode ficar quieto lá. Mas a gente vira a chavinha. Né? Então, olhando esse cenário, foi um processo de conversão, padre. Mas eu quero ressaltar uma frase que me tocou. Foi um dia que eu ouvi uma coisa desse tipo. Se eu chegasse na sua casa e tomasse um café contigo, você é uma pessoa, um cristão, está na liderança de uma comunidade, o que eu ia encontrar? Aí eu responderia para você, olha, padre, você chega lá qualquer hora, você vai ver uma casa bagunçada porque tem criança, mas tem uma casa limpa, tem uma casa com amor, você vai tomar um café comigo, você vai ser bem acolhido. Agora, se você visitasse igualmente o meu corpo, você ia encontrar o mesmo cenário? E aí vem a carta de Paulo aos Coríntios, né, que diz: a sua casa é o seu corpo, que é o seu templo. A minha casa estava organizada, né? Então, foi aí que começou o meu processo, vamos dizer assim, de conversão. Porque foi uma conversão, por isso emagreça rezando. Porque eu entendi que determinados alimentos, por mais que eu gostasse, ele ia fazer mal para aquilo que era o meu templo. Né? E a igreja precisa ser honrada no meu corpo também. Sim. Porque eu sou corpo, alma e espírito. Né? Então, esse processo de conversão que me fez a voltar aos meus estudos para isso e hoje até voltar à minha profissão, né? Hoje eu trabalho com saúde, longevidade, com mentorias. Você é formada em... Eu sou formada em matemática, que não tem nada a ver com saúde. O que você foi encontrar na matemática? Eu falei isso no outro podcast. Eu fui lá na matemática para encontrar meu marido. Né? Olha aí, eu não tenho dúvida disso. Né? Não tenho dúvida. A minha primeira formação foi matemática, mas eu sempre gostei da biofísica, de entender os processos biofísicos. E eu fiz todo um doutorado, foi um doutorado direto de 6 anos na biofísica molecular. Você vai se lembrar agora que eu desenvolvi comecei o desenvolvimento de um produto junto à indústria farmacêutica, uma pomada que ficou lá engavetada. Depois eu fui para outra indústria farmacêutica lá da região de Taquaritinga, tudo junto com a FATEC, né? Então eu sempre me interessei por saúde, mas eu buscava em remédio a cura. Até que eu encontrei faça do seu alimento seu remédio, que foi como você disse hoje, né? Faça de seu alimento seu remédio. Né? Olha, essa frase para guardar. De Hipócrates. É Hipócrates essa frase? É Hipócrates. É um dos grandes pensadores médicos que a medicina entende como Faça pioneiro. de seu alimento o seu remédio. Olha, eu vou até marcar aqui. Gosto muito desses pensamentos. Né?
Então, como virou uma profissão, você já entrou nesse tema? Aí eu comecei a Hoje estudar. você faz atendimentos, né? Isso. Aí eu fiz um curso de coaching em saúde para fazer os atendimentos, né? E hoje eu trabalho com o Instagram nas redes sociais, né? Então eu tenho os atendimentos presenciais ou remoto. Nesses atendimentos nós vamos conversar sobre os seus principais hábitos, como que na família você se relacionou com a nutrição. Porque, padre, mãe é a que nutre. Então, o primeiro contato com a mãe é quando ela vai te nutrir lá no colo, no seio, né? No leite materno, né? Então, como foi essa primeira relação? O que você lembra da sua infância? Então, a gente vai explorar. Aí, a gente vai explorar no atendimento quais são as doenças que acometem a sua família, porque aí nisso a gente vai ter um cenário do que vem no material genético, né? Porque não adianta a gente fugir, a gente veio de uma árvore e a gente traz os traços físicos e genéticos dessa árvore. Mas existe hoje uma ciência de silenciamento genético, então a gente pode não virar essa chavinha, né? E aí eu ajudo as pessoas a reconstruírem os seus hábitos, explico sobre os alimentos, é uma consultoria, é uma mentoria, a pessoa vai entendendo o que faz de mal. E ela mesma vai falando, não, então eu preciso ir me distanciando. Eu adoro comer o pastel da feira, né? Mas ele não precisa ser sempre. Ele pode ser um momento de distração e de prazer. O que vai determinar é o que eu como todo dia, não é? Eu gosto de tomar uma cerveja em casa, com os amigos, mas não é isso que vai determinar a minha saúde. Não pode ser isso, né? E aí eu faço esses atendimentos. Aí eu tenho um programa de saúde e longevidade, Criando Novas Trilhas, que virou uma empresa. Hoje eu tenho a empresa Criando Novas Trilhas. E no Instagram que tem esse programa? O programa é assim, o programa ele é um curso online que eu abro 3 vezes ao ano. Agora, em março, tem surpresa, aí nós vamos abrir uma edição do programa. No final de março, nós vamos fazer um lançamento de lives gratuitas, aí no final eu vou contar direitinho. E a gente vai abrir o programa, Criando Novas Trilhas. Faço esse atendimento, esse é um trabalho em grupo, os atendimentos são individuais, esse é um trabalho em grupo. E no fim do ano passado, eu comecei um trabalho junto às empresas, onde a gente relaciona a saúde com a produtividade. Olha. Porque pessoas saudáveis, elas que se alimentam bem, elas não têm depressão, elas não sofrem de ansiedade, né? Bacana. Tudo isso está relacionado. Olha os empresários aí, as empresárias. Como é bom ter um funcionário saudável, né? Vai produzir mais, vai ter mais alegria e vai trazer o retorno para a empresa. Né? Sim, e eu escutei muito de empreendedores dizendo, olha, cada hora é um atestado de saúde, a gente tem problemas, assim, gosta muito do funcionário, mas percebe que isso atrapalha o rendimento, atrapalha a produtividade, né? Então, como que a gente pode fazer isso? Né? Quando a gente é saudável espiritualmente, o corpo, tudo funciona bem, o trabalho funciona bem, a produtividade aumenta, tudo rende melhor, não é? E como então, que é assim, você falando da questão da conversão, como que é forte essa ligação entre conversão e saúde, né? Porque a espiritualidade, a oração, conversão vai nos levar para dentro de nós, né? É aquele caminho interior. Quando nós temos a coragem de se encontrar, ali é o lugar certo para fazer as escolhas, né? Então, a espiritualidade com a saúde, elas precisam caminhar junto. Quando nós rezamos melhor, nós teremos uma visão melhor da vida, daquilo que nós não precisamos. Porque esse caminho, emagreça rezando, ele sim, vem de encontro com a economia também. Sim. Eu venho fazendo um pouco essa experiência de melhorar minhas escolhas. Melhorou muito. E a gente gasta menos no mercado. Sim, porque, padre, nós fomos feitos, e o que foi feito para nós como alimento? Está ali. Fruta, todo mundo sabe o que é comida de verdade.
frutas, verduras, legumes, carnes, ovos, leites, isso não tem erro. Né? E é um tipo de alimentação que não é a alimentação fit, laboratorial. O que tem acontecido ultimamente é que, com o aumento da população, se investe mais em herbicidas. Esses herbicidas, eles modificam geneticamente o nosso corpo. Então, já tem trabalhos mostrando que o consumo de trigo, de soja, de milho, através das grandes lavouras com herbicida glifosato, por exemplo, isso tem trazido, já tem trabalhos mostrando o quanto isso prejudica a saúde, por exemplo. Né? Quando a gente consome açúcar, como que Deus entrega o dulçor para nós? Através das frutas. A cana, se você pegar um pedaço de cana, assim, lá quando você era criança tinha cana de açúcar, aí se você pega um pedacinho para mascar a cana, né? Quantos dentes quebrados para cascar a cana? Ai, Senhor, misericórdia. Então, é isso. Por quê? Porque para tomar uma colher, aquela colherzinha que a gente põe no café de açúcar, é um pedaço assim que você tem que mascar e quebrar o dente. Percebe? Nós não estamos preparados para essa quantidade. Nós não viemos pronto para isso. Entende? Então, por exemplo, o açúcar ele é altamente inflamatório. E ele o processo do homem de extração traz quantidades que o corpo humano se inflama, que gera dependência no homem, né? E que a natureza não entregava assim. Entende? Então, por exemplo, quando a gente vai precisar de energia, por exemplo, ou a gente tira energia de açúcar ou de gordura, aí a natureza entrega uma banana que é doce, carboidrato, ou um abacate que tem gorduras boas. O abacate é doce? Abacate? Não, ele não é tão doce quanto a banana. É. A quantidade de açúcar da banana é maior. Lá no sítio a gente comia aqueles abacates e colocava uma caneca de açúcar. Olha lá, tá vendo? É assim que a gente faz. Vai, que delícia. É isso. Estragava, né? Estragava. O alimento. Isso. Não é que estragava, porque quando você coloca esse açúcar numa gordura, você tá mexendo aquilo, né? Você tá colocando um aditivo de mexer com a sua glicemia, por exemplo, né? E quais os elementos que não é bom? Você vem já lembrando os ingredientes, isso, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a gordura trans, porque a gordura trans, padre, é uma gordura conservante. Ela é feita do milho e ela foi criada na época dos pintores renascentistas, Michelangelo, né? Então, por que ela foi criada, a gordura trans? Para conservar a tinta, olha só. Porque eles saíam em grandes viagens na Europa para pintar os quadros tal, e a tinta ficava rançosa, né? Então, eles precisavam de algo que pudesse conservar. E aí, extraiu o milho lá, tirou aquela gordura e viu que funcionava. Com a Revolução Industrial, alimentícia, eles resolveram pegar isso, que nem era alimento, era conservante de tintas, e colocar no alimento. Então, tudo que tem gordura trans inflama. Um alimento, assim, para você dizer, esse alimento tem gordura trans de Padre, sobra. todos têm de sobra. Bisnaguinha, pampuma, sorvete. Até aquele que a gente distribui para as crianças na Aquele missa. lá, que meus filhos querem comer uns 4, porque lá em casa não tem. A turma fala, olha, você não compra bisnaguinha, eles vêm comer. Bisnaguinha, os pães, os chocolates, as bolachas. Todos esses produtos industrializados, eles são, ao longo do tempo, se muito consumidos, eles são inflamatórios. Né? Tudo está em você ponderar, em você comer mais alimentos da natureza, mais alimentos que foi feito para a nossa natureza. Né? Então, a gordura trans, os açúcares, os derivados de leite de vaca também são inflamatórios. Porque quando que a gente tomava leite de vaca no sítio? Quando a vaca dava. Não era uma coisa que tem essa oferta que a gente tem hoje. Né? Então, se você consumir todos os dias, a caseína do leite vai ser inflamatória. Né? O álcool, que é o açúcar fermentado, né? Então ele ainda é mais danoso e ainda ele gera dependências. Né? Todos os aditivos químicos alimentares, os sazons da vida, os temperinhos prontos, né? Que a gente usa para facilitar o dia a dia. E os óleos
vegetais, né? Os óleos de soja, todos eles são inflamatórios. Todos eles. Todos eles. Cozinhar com banha de porco, esse é o jeito saudável. Manteiga, azeite, banha. O azeite é bacana. O azeite é bacana, a gente tem que só ver se ele não é muito misturado, né? Que às vezes encarece, porque nós não temos na região produção de azeite, então às vezes é um pouco mais caro, né? Mas cozinhar com banha de porco, gordura vegetal, azeite, a própria gordura dos alimentos, a própria gordura da carne, né? O menos óleo, o óleo vegetal é um óleo muito inflamatório, porque ele é uma molécula que quebra muito fácil. Então, a própria luz já deixa esse quadro pior, né? Por exemplo, também o estilo de vida, né? O estilo de vida de dormir tarde, de usar as telas, os celulares até muito tarde. Olha uma coisa legal. As telas artificiais, elas imitam o sol, elas emitem luz azul, né? E quando nosso olho capta esse comprimento de onda, o cortisol é liberado. Olha, o sol nasceu, vai trabalhar. Não era assim no sítio? É. Vai trabalhar, não era? Que hora que acordava? Com o sol, né? Até um pouquinho antes, né, padre? O sol nasceu, já tá aí a gente libera o cortisol, vai trabalhar. Quando chega perto das 5 horas da tarde, a natureza faz com que o nosso cortisol, conforme o sol vai abaixando, o nosso cortisol vai abaixando e vem a melatonina, que é o hormônio cicatrizante do sono, né? E o que a gente faz a partir das 6 horas? Uso de telas. E essas luzes, telas, têm o comprimento de luz azul. Então, o nosso cortisol continua sendo liberado, porque o nosso corpo entende que é de dia, que é de dia, que é de dia. Aí chega na hora de dormir, a gente desmaia, não descansa, né? Então, todos esses estilos de vida... Ele levanta cansado, né? Levanta, parece tomar uma surra. Agora, o ronco tem a ver também com a alimentação? O ronco... Tem características, né? Tem. Mas também a alimentação... Tem. O senhor notou diferença? Lá em casa eu falo pro meu marido, eu notei diferença quando a gente emagrece, né? Porque o roncar, quando você ronca, você não está atingindo o sono mais profundo. E você tem que atingir o sono mais profundo para você ter uma reciclagem celular enquanto você dorme. Você vai eliminar células doentes enquanto dorme, vai fazer uma limpeza na memória, no cérebro, manter a saúde cerebral ativa. Então, o roncar já me mostra que você não está atingindo esse sono profundo, né? E aí, as dicas, jantar cedo, porque se você janta e vai dormir, você não vai descansar, seu corpo não vai fazer a parte do sono, ele vai cuidar da digestão. Seu corpo está cuidando da digestão. Então, se você dormir 2 horas depois que jantou, você já está no processo digestivo, já indo para um estágio. Então, jantar cedo. Tirar 1 hora antes de dormir, qualquer que sejam as luzes, né, de televisão, de telas, né, o abuso das telas. À noite não é hora de discutir a relação. Né? Não eu gostava de fazer isso. Mas não é a hora da gente fazer conta, ficar coisas que são preocupantes, né? À noite não, deixa para de manhã, né? Acorde mais cedo, né? Já faz a oração, depois faz já vai as contas e aí conversa. Oração conjugal. Oração conjugal de manhã. De manhã, não à noite. Mas que bacana essas dicas, né? São dicas, isso. Porque é ao contrário, né? Nós estamos tentados, né? Que à noite que a gente quer, vou relaxar para ver a televisão, né? E ver, só desliga a hora que está aguentando mais, né? Por isso que a nossa saúde está assim, né? Tão prejudicada, né? As das nossas crianças também. A gente tenta, assim, fazer tudo dentro, né? Esse trabalho que a Sabrina vem fazendo é um trabalho que, olha, nós precisamos ampliar e buscar esse conhecimento, porque assim, a gente olha os postos de saúde, eu tenho membro da família que trabalha na área da saúde, e diz que é impressionante, assim, não vence, né? Eu já estive na gestão pública e é um buraco sem fundo, né? A questão da saúde, você pode investir que não consegue atender, porque há uma necessidade em nós humanos, assim, do remédio, para que é só o remédio que vai me acalmar, me trazer a saúde, mas não.
são escolhas que nós fazemos e precisamos fazer. Escolha pela saúde, pela alimentação. Como nós lembramos... Nós falamos, né, padre? Hoje eu não tomo nenhum remédio, os meus 2 ovários estão aqui, eu não fiz cirurgia, eles não têm cisto mais, estão aqui, em plena saúde. Eu ainda não entrei na menopausa, eu não tenho nenhum quadro de diabetes. A minha glicemia, que era 115, 120, veio para 80, 90. Então, eu voltei, eu estabilizei 20 quilos a menos. Né? Nosso corpo foi feito para isso. Eu não sei se você pode falar, né? Mas se pudesse, fala de uma refeição da Sabrina. Ah, né? Posso falar todas. A turma gosta quando eu falo dos ovos, né? Olha. Porque eu tenho uma história legal que eu conto no livro, né? O livro você tinha me perguntado, eu não, acabei não falando. O Emagreça Rezando é um projeto do Frei Rogério, que ele começou e idealizou isso porque ele entendeu que era um processo de conversão, que o emagrecimento real, verdadeiro, ele acontecia junto com o processo de conversão real e verdadeiro. E aí, ouvindo um pouco a minha história e vendo que a gente já se conhecia daqui, mas ele acompanhou um pouco a história, né, me conhecia, viu todas as mudanças, ele me convidou para fazer uma parte. Né? Tem uma parte minha, uma parte do Frei Rogério e uma parte do Diego. O Diego é um atleta, né, de São Paulo, e ele faz a parte de atividade física. Então, tem a parte, a catequese do Frei, aí tem as dicas de alimentação, estilo de vida, esse meu processo, e tem a parte de atividade física. O livro está lindo, é um manual, onde você pode ir escrevendo, você pode ir crescendo com o livro, você vai acompanhando, você vai vendo aquilo e vai... Né? E lá no livro eu coloco também as refeições da Sabrina e eu conto uma história lá interessante. A minha mãe, a minha família, ela tem uma origem italiana, então a gente sempre gostou muito de pão, de massa, de macarrão, né? E a minha alimentação era a base do pão, da farinha de trigo. Se não era pães e eram macarrão, massas em geral. E eu tenho uma memória afetiva com isso. Porque a gente se reunia na casa da minha avó e fazia os macarrões, tinha cilindro, todo aquele ritual, né? E a minha alimentação era muito ruim, desde a gestação das minhas crianças. Hoje eu tenho certeza que os meus quadros de saúde poderiam ter sido outro na gestação, porque eu vejo, né, como que era comprometida. E eu tinha uma coisa com o pão com manteiga de manhã, o pão francês. Nossa, era café com açúcar, era aquela mesa, né? É muito afetivo isso para mim, café com açúcar e pão com manteiga. E na época antes até um pouco da minha mãe adoecer, eu estava em Catanduva, na direção da FATEC. E todos os dias que eu saía da FATEC, eu dava uma passadinha lá para falar um oi para ela. E era lá que eu tinha ela como mãe. Era naquela hora. Aí ela passava um cafezinho com açúcar e comprava um pãozinho com manteiga e a gente comia. E de manhã, na minha infância, ela trabalhava demais, eu vivia fora, sempre cobrava da gente para acordar da casa, ajudá-la, né? Mas que hora que ela era minha mãe? Hora que a gente acordava antes e a gente sentava na mesa para comer um pãozinho francês. Nossa. Depois que ela morreu, padre, adivinha o que aconteceu comigo? Eu virei a doida do pão francês com manteiga e café com açúcar. Porque aquilo me voltava na sinapse dela. Quando eu entrava nesse caminho neural, por isso que o programa chama Criando Novas Trilhas, porque era uma trilha que eu ainda tenho até hoje. Eu ainda tenho essa trilha e eu vou ter para sempre, isso não vai mudar. E toda vez que eu quero reencontrar essa sensação no meu cérebro, esse caminho está pronto lá para mim. Eu sento com uma xícara de café, hoje sem açúcar, mas com um pãozinho com manteiga. Mas se eu fizer isso todo dia... eu vou entregar para o meu corpo como primeiro alimento nenhum nutriente, apenas açúcar. Apenas açúcar, nenhum nutriente. Então a primeira trilha que eu tive que romper foi com essa comida afetiva que me trazia de volta. O senhor tem alguma? Tem, você falando isso, já vem aqui uma... Conta pra gente. Olha... O café era muito comum, porque a mamãe, ela, por toda a vida, ela sempre fez um cafezinho para São Benedito, né? São Benedito é chegado, um café, né?
E é só aquele gesto de ver ela levar a xicrinha, a gente já pedia uma xícara do café, que a mãe fazia primeiro para São Benedito. Tem um oratório, a imagem de São Benedito. E o pão caseiro que ela fazia, né, com a manteiga e o café. É bom demais, né? Não te faz voltar na mesa dela? É. Outra, estou me convertendo, né? Mas chupar laranja, a mamãe cascava a laranja e ela chupava com a gente. E a mãe, sempre O aquele rito, amor, né? E não era pouca laranja, né? Chupava 10 laranjas. 10, 12, me lembro uma vez de 12. Nossa, uma bomba de açúcar. E achava que era fruta, e até a mamãe, né? na cultura dela, falou, isso que é saudável. Não então, é? as frutas, e sabe que a laranja é algo que eu preciso chupar uma, duas hoje. E já controlar, não é? Mas senão vai esse ritmo. E tinha comigo que era saúde, porque... E é muito açúcar, né? É no muito final das açúcar. contas. Então, eu conto isso, e aí a primeira grande trilha que eu tive que construir foi a trilha do café da manhã. Porque eu tive que ressignificar o meu café da manhã. E ele ser um alimento, porque eu ia honrar minha mãe aí. Se eu chegasse aos 60 anos e sem aquilo que eu estava já destinada, porque meus exames me destinavam a chegar, eu iria honrá-la. Então, foi a primeira conversão daquilo que eu aprendi em casa, que para mim era um valor. Só que ela não tinha o conhecimento e estava chegando até mim o conhecimento. Então, hoje, o meu café da manhã, primeiro que ele é mais tarde, não é logo que eu acordo, porque o jejum é um médico que vem de dentro, né? O senhor que gosta de fazer uma frase de um filósofo antigo também, Paracelsus. Jejum é um médico que vem de dentro. Todas as culturas, todas as religiões aplaudem o jejum. Porque no jejum, os benefícios, agora que nós estamos vivendo o período da quaresma, experimente como que o jejum te deixa ativo intelectualmente, te deixa centrado nas suas escolhas, né? Te deixa organizado, mais paciente. Quem domina a comida, domina qualquer aspecto da vida. Nossa. Né? E aí eu prolongo o café da manhã, que você perguntou, e o que você come? E eu quebro o meu jejum com café sem açúcar. Né? Não dou esse pico de glicemia logo que eu acordo. E como ovos, né? E os ovos têm realmente toda essa força. Remédio. O melhor alimento do mundo, depois do leite materno, é o ovo. Olha, gente. É o ovo. E é um alimento barato. É uma vacina para a imunidade, barato. Uma vacina. Lógico, se os ovos forem caipiras ainda, nutriente maior, né? A nutrição é melhor. Agora, os ovos talvez de granjas, que a produção é diferente, tem menos nutrientes, mas ainda assim é o melhor alimento do mundo depois do leite materno. É uma vacina para o sistema imunológico, gorduras boas para o cérebro, né? Dentro dos ovos você tem ali complexo B, tudo que você precisa para o seu dia, né? Então, os ovos, as sementes, eu aprendi que as sementes, chia, linhaça, semente de abóbora, guardam remédios, guardam substâncias a favor da vida e contra as células cancerígenas. Vamos lembrar as sementes: abóbora, semente de girassol, semente de abóbora, chia, linhaça, as castanhas no café da manhã, o abacate, né, que contém gorduras boas para o cérebro, para ter um cérebro saudável, né, liberar serotonina de forma de... Isso de manhã já, um abacate. Eu gosto de comer ele salgado, porque assim como tomate, que é fruta, eu gosto de comer na salada. Eu gosto de comer o abacate que nem a guacamole, sabe? Com limão, sal, azeite, cebola roxa, tomate, eu gosto de manhã. Então, o meu café da manhã sempre é ovos. Aí as pessoas falam assim, mas você come ovo todo dia, você não enjoa? Eu fico me perguntando que eu passei 40 anos da minha vida comendo pão com manteiga e ninguém nunca me perguntou se eu enjoava. É hábito, é costume. É hábito. Olha, eu quando via pessoas, me lembro de uma arquiteta que trabalhou comigo e no final do trabalho, vamos tomar um café. Era sem açúcar. Eu falava, é impossível, como você consegue? Hoje eu tomo com tranquilidade. É hábito, né? É criar. E você gosta, não gosta? Eu gosto. Hoje, assim,
nos eventos, né, já procura qual que é o café sem açúcar, né? E vai que é uma beleza, né? Eu gosto. E eu lembro que essa arquiteta dizia, mas o sabor está... E fazia assim... Falei, nossa, dava arrepio. Porque, padre, a verdade é uma só. Nada na natureza é tão gostoso do que é feito em laboratório, do que é feito pelo homem. Porque as substâncias dos produtos industrializados são palatáveis. E os alimentos da natureza não vicia. Nada do que Deus colocou para nós vicia, padre. Lá em Gênesis, é muito bonita essa parte de Gênesis, porque ele fala assim, ó, faça-se a luz, faça-se o mar. Quando ele vai para o Éden, diz assim na palavra, Deus cultivou um jardim. Eu ficava imaginando Deus cultivando com as próprias mãos. Ele colocou naquilo que o homem ia se alimentar tudo que ele precisava para viver para sempre. E a maçã já estava lá. Só que já tinha os desejos, né? Exato. A gente tem que comer, maior parte do tempo, 80% do nosso tempo, com a consciência. Porque o gosto, eu amo tomar um vinho, comer uma pizza. Eu sempre vou amar um pão com manteiga, um café, um doce, um sorvete. Nada vai me tirar esse gosto. Essa é quem eu sou, um macarrão. Mas eu tenho que comer a maior parte do meu tempo com a consciência, sem me dar prazer o tempo inteiro, né? A gente já amadureceu, a gente tem que fazer aquilo que precisa ser feito. Interessante, olhando esse aspecto em Jesus, a questão do prazer. Porque a comida que é algo que gera prazer, a comida. E a gente até percebe quando alguém que passa por uma compulsão de dependência química, né? Quando ele faz o tratamento, ele começa o tratamento, entra magrinho, tal, aquela canelinha fina, né? Mas passados 4, 5 meses, fica forte. O que acontece? É uma mudança, isso que a gente precisa sempre lembrar. Troca o prazer e começa a desembocar na comida. Né? Buscando prazer rápido, o cérebro está acostumado com isso. Isso, né? Comer. Por isso que as pessoas incham rapidamente, né? Não é engordar, né? Fica uma coisa inchada, porque na comida. Então, esse prazer. E Jesus, quais eram os prazeres de Jesus? O prazer de Jesus era servir. E aí que nós lembramos aquele hormônio, a ocitocina. Né? Então, é o segredo também de equilibrar essa alimentação e dividir esse prazer no servir. Então, de repente, pode ser uma dica também. Sirva mais para você buscar esse prazer na alegria que você vai gerar nas pessoas. O senhor está falando isso e eu estou me lembrando de toda a nossa história aqui na comunidade e das pessoas que servem com a gente. A gente vê o pessoal chegando para servir, por exemplo, o pessoal em situação de rua, eles nem lembram de comer, nem lembram, não sente fome, está ali vivendo aquilo. Quando a gente está no encontro, servindo no encontro, a gente nem lembra. Né? Quantas vezes você está fazendo as coisas aqui da comunidade, passa a hora que você está se servindo daquilo, você está preenchido com aquilo, né? Sim. Porque a gente não precisa de tanta comida assim, né? A gente come muito mais do que a gente precisa. Mas que bom, Sabrina, olha, que alegria, quanta coisa boa. Precisamos ter outros momentos, outros podcasts nesse sentido. Olha, já 50 minutos que estamos aqui, graças a Deus. Mas, Sabrina, fala aí então das novidades. Aí eu gostei desse criando novas trilhas e as novidades que vêm por aí. Então, agora, no final de março, lá para a semana do dia 20, estamos definindo ainda, nós teremos um evento de 3 dias gratuitos pela internet. Vai aparecer aí na sua tela um QR Code. Esse QR Code vai te direcionar para um grupo do WhatsApp. E nesse grupo você vai receber as novidades, você vai receber vídeos, você vai receber material e também o link para participar dessas 3 aulas gratuitas. Eu trarei convidados, ainda é surpresa. Estão fechando os nomes, vamos ter médico, vamos ter pessoas aí que vocês conhecem do meio.
E nesse evento nós vamos discutir sobre saúde, sobre longevidade, né? E vamos convidá-los para o programa Criando Novas Trilhas, né? Fique ligado aí, chamo para esse evento. Também deixo o meu Instagram, né? Todos os dias ali eu coloco bastante conteúdo, fico diariamente alimentando com vídeos, né? Lá você pode conversar comigo, falar comigo. E convido você a estar mais perto, você que quer cuidar da sua saúde, você que ouviu esse podcast e sentiu que tem algo que você pode fazer por você. Aliás, eu acho que você nem sabe o tanto de coisa que você pode encontrar nesse caminho, né? Na verdade, um verdadeiro milagre para a sua saúde, né? Olha, Sabrina, na conclusão desse podcast, nós podemos lembrar o que Jesus diz sobre a vida. Ele diz, eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância, né? Tira essa abundância, é como o peixe no mar, que tem toda a água à sua disposição, mas retém para ele o que ele precisa, né? Então, essa sabedoria, essa espiritualidade, emagrecer rezando, olha que bacana, né? Em breve nós temos o livro aí, né? Saindo, tá no forno, tá no forno. Né? Ótimo, então e a Sabrina faz esse atendimento, se alguém desejar, também pessoalmente, lá no consultório, né? Sim, atendo, o meu consultório fica ali na Prisciliano Pinto, né? A minha sala de atendimentos e mentoria. Você pode entrar em contato comigo pelo número que está aparecendo aí, o WhatsApp, e nós marcamos um atendimento, será um prazer. Muito bem. Queremos agradecer de coração a sua atenção e também o seu empenho em ajudar a divulgar o nosso canal. Agradecemos a Sabrina de coração. Parabenizamos as mulheres, parabéns, Sabrina. Aí agora dia 8, Dia Internacional da Mulher. E nós todos dependemos desse equilíbrio da mulher, essas mulheres empreendedoras, mulheres de espiritualidade, e que vêm nos apontar os caminhos de viver bem. O desejo de Deus é que nós sejamos realizados e realizadores, né? Obrigado pela sua companhia.